Meu filho disse que tinha nojo de mim. Essas foram as palavras exatas dele. Eu ouvi com meus próprios ouvidos. Ele mandou um áudio para alguém, talvez para a esposa, talvez para um amigo, e me enviou por engano. Um erro. Mas foi o suficiente, porque naquele instante, tudo dentro de mim morreu. Tudo que eu tentei salvar durante anos virou pó. E foi aí que eu fiz o que ninguém esperava. Vendi a casa. Sim, a casa que eu construí com suor e dor. A casa que valia mais de R$1 milhão. Vendi tudo, deixei um bilhete sobre a mesa e desapareci. Meu nome é Fernando. Tenho 76 anos. E se você me ouvir até o fim, talvez entenda por que um pai como eu chegou a esse ponto. Eu não sou perfeito. Nunca fui. Mas uma coisa eu sempre tentei ser: presente. Mesmo sendo ignorado, humilhado, tratado como um incômodo, eu permaneci ali. Só que aquele áudio foi o tapa final na cara de um homem que só queria envelhecer com dignidade. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo para ajudar esse canal se inscrevendo nele e também comentar a cidade que você está nos ouvindo. Todos os dias tem uma história nova. A primeira vez que eu desconfiei que meu filho me odiava de verdade foi num domingo. Ele tinha vindo me visitar, ou melhor, veio buscar umas ferramentas, como sempre fazia, e mal entrou, já reclamou do cheiro da casa. Disse que cheiro de velho era insuportável. Eu dei um sorriso amarelo, me fiz de bobo. Falei que era só a casa fechada, mas por dentro aquilo me feriu. Só que como tantos pais fazem, eu engoli seco. Achei que era um momento de estresse, que ele talvez estivesse cansado. A gente sempre inventa desculpa para os filhos. Rodrigo, o nome dele. Meu único filho. Filho de um casamento de 30 anos com a mulher que foi o grande amor da minha vida, a Luísa. Ela morreu cedo demais. Um AVC fulminante. Deixou um buraco na casa e na minha alma. E o Rodrigo? Não chorou no velório. Disse apenas: agora você vai aprender a viver sozinho. E foi embora. Ele tinha 28 anos naquela época. E eu nunca esqueci essa frase. Eu tentei me aproximar ao longo dos anos. Convidei para almoços, para festas, datas especiais. Sempre inventava uma desculpa. Ou vinha e ficava no celular, de cara fechada. Nunca me abraçava de verdade. Nunca perguntou se eu precisava de alguma coisa. E quando perguntava, era só para me fazer sentir pequeno. Tá precisando de dinheiro, pai? Como se eu fosse um fardo. Mas mesmo assim, eu continuava. Eu fazia compras pensando nele. Guardava objetos, móveis, até lembranças da infância dele, achando que um dia ele ia se importar. Porque, no fundo, eu queria acreditar que aquele menino ainda estava lá. Aquele menino que me esperava no portão quando eu voltava do trabalho, que sentava no meu colo para ouvir história, que chorava quando eu saía. Onde foi parar aquele Rodrigo? Naquela segunda-feira, quando eu acordei e vi a notificação do WhatsApp, achei que era engano. Era um áudio. 2 minutos e 22 segundos. Quando dei play, não reconheci de cara a voz. Ele estava falando rápido, com raiva, como quem desabafa com alguém íntimo. E então veio a frase: eu tenho nojo daquele velho. Sério. Ele me dá asco. Só de imaginar que um dia vou ter que cuidar dele. Eu tenho vontade de sumir. Meu coração parou. Eu respirei fundo. Ouvi de novo. Sim, era ele. Era a voz do meu filho. Falando sobre mim. Com nojo. Com repulsa. Como se eu fosse um peso morto na vida dele. Eu me levantei, sentei na beirada da cama e fiquei ali por horas, olhando para o chão. Não chorei. Curioso isso. Não chorei. Acho que já não tinha mais lágrima para isso. Só me levantei. Abri o armário, peguei os documentos, abri a pasta onde guardava as certidões, a escritura da casa. Me vesti, fui até a imobiliária. Disse: quero vender. Valor? Abaixo do mercado. Quero vender rápido. Quero sumir. Quero desaparecer da vida de quem sente nojo de mim. 2 dias depois, a venda foi fechada. Um casal de São Paulo veio ver a casa e se apaixonou por ela. Não negociaram. Disseram que queriam mudar para um lugar mais calmo. Me perguntaram o motivo da venda. Eu só disse: é hora de recomeçar.
Naquela noite, escrevi um bilhete. Com minha letra calma, firme, sem emoção. Escrevi assim: o nojento te deixou na rua e foi viver a vida. Adeus. Deixei em cima da mesa da sala. Ao lado, deixei a chave da casa. Tirei tudo que era meu num dia só. Roupa, documentos, uma foto da Luísa, minha carteira e um casaco de couro que ela me deu no nosso último aniversário juntos. Fui até o aeroporto na manhã seguinte. Comprei uma passagem só de ida. Pra onde? Eu te conto depois. Mas era longe. Um lugar onde ninguém me conhecia. Onde eu podia andar na rua sem sentir vergonha. Sem esperar uma ligação que não vem. Onde eu podia viver o que restava da minha vida em paz. Rodrigo só percebeu que eu tinha sumido 3 dias depois. Quando tentou vir aqui buscar uma bicicleta velha que ele esqueceu, bateu no portão, chamou. Ninguém respondeu, entrou e viu a casa vazia, o bilhete na mesa, a chave e o eco da própria voz dentro da casa onde cresceu. Dizem que ele ligou para alguns parentes, desesperado. Inventou que estava preocupado. Mas não era preocupação, era medo. Porque só naquele momento ele entendeu o que tinha perdido. Só ali ele percebeu que aquele velho que ele dizia ter nojo era quem segurava tudo de pé. Mas eu já estava longe, com o passaporte carimbado, com a alma mais leve. Pela primeira vez, sentindo que eu não precisava mais pedir amor para quem nunca me deu nem respeito. E isso, meu amigo, isso tem um gosto de liberdade que não dá para explicar. E foi nesse novo lugar, longe do passado, que algo aconteceu que eu não esperava. No avião, eu fiquei em silêncio o tempo todo. Me sentei na janela, botei o cinto e apenas olhei para a nuvem lá fora. Era como se o mundo inteiro tivesse sido reiniciado. Eu não tinha mais casa, não tinha mais família, não tinha mais passado, só aquela passagem, aquele bilhete no bolso e a mala pequena com minhas roupas e documentos. Mas não me sentia vazio. Ao contrário, era a primeira vez que eu sentia que estava me libertando. A dor ainda estava ali, claro, mas era uma dor que agora não mandava mais em mim. Escolhi um país onde a língua fosse parecida, onde eu pudesse me virar. Um lugar quente, com gente simples. Vendi tudo o que eu tinha e com o dinheiro da casa, converti uma parte, abri uma conta nova no meu nome, num banco onde ninguém me conhecia. Sem herdeiro, sem CPF vinculado, sem rastros. Era como se eu tivesse renascido. E quer saber? Eu precisava disso. Depois de uma vida inteira tentando provar que eu era um bom pai, era hora de provar que eu ainda era um homem inteiro. Aluguei uma casinha simples num povoado tranquilo. No primeiro dia, fui até o mercado. Comprei pão, leite, umas frutas e 2 garrafas de vinho local. Sentei na varanda e fiquei observando o movimento. 2 crianças brincavam descalças na rua de barro. Um senhor varria a calçada. A vizinha da frente estendia roupa no varal. Ninguém me conhecia, e aquilo me deu paz. Uma paz que eu não sentia há décadas. Mas é claro que à noite, quando tudo silenciava, vinha a memória. Porque a gente leva a solidão no bolso, mesmo quando muda de endereço. E naquela noite, ali na minha nova casa, sozinho com um prato de sopa, eu olhei para a parede vazia e lembrei de uma coisa. Lembrei da primeira vez que Rodrigo ficou doente, ainda pequeno. Tinha uns 4 anos. Uma febre alta que não passava com nada. Eu e Luísa passamos 3 dias sem dormir. Ela sentada na beirada da cama, molhando a testa dele com pano úmido, e eu com a porta do carro destravada, pronto para correr para o hospital a qualquer momento. Quando a febre baixou, ele acordou, olhou para mim e disse com aquela vozinha rouca: "Papai, você ficou aqui o tempo todo?" E eu respondi: "Fiquei, filho. Vou ficar para sempre." Aquilo me rasgou por dentro. Porque eu fiquei mesmo. Fiquei em todas as fases. Fiquei quando ele teve crise de identidade na adolescência, quando fugiu de casa por causa de uma briga boba, quando quis largar a faculdade, quando terminou com a primeira namorada. Fiquei quando ele precisou de fiador, quando quebrou o carro, quando perdeu o emprego. Fiquei até quando ele me mandava embora com palavras frias. E agora, ele dizia que tinha nojo de mim. Naquela noite, abri o vinho e tomei uma taça olhando para o céu. Fiz um brinde em silêncio à minha própria coragem. Porque não é fácil largar tudo.
Não é fácil admitir que a gente perdeu um filho em vida, que o amor que a gente deu não volta mais. Mas também não é fácil viver mendigando carinho. E eu cansei disso. Cansei de ser aquele velho que espera a ligação no domingo, que finge que não ouviu a grosseria, que entrega presente no aniversário e recebe um valeu seco. Eu me recusei a morrer desse jeito. Nos dias seguintes, eu comecei a caminhar pela cidade. A gente acha que está velho demais para recomeçar, mas a verdade é que todo mundo tem direito a uma segunda chance. Eu me inscrevi numa biblioteca comunitária, conheci um grupo de senhores que se encontravam para conversar e jogar dominó na praça. Comprei um boné novo. Me tornei freguês do mercadinho da esquina. Fiz amizade com um senhor chamado Jorge, que perdeu a esposa recentemente e tinha o mesmo olhar de saudade que eu. Conversamos por horas sobre tudo, menos sobre filhos. Porque eu entendi que tem dor que a gente só divide com quem já carrega a sua própria. Nunca mais tentei contato. Nem com Rodrigo, nem com ninguém da família. E também nunca mais soube dele. Se leu o bilhete, se surtou, se chorou ou se riu, não me importa. Porque o tempo que me resta, agora é meu. Não vou gastá-lo tentando consertar o que só existe de um lado. Ele que lide com a culpa. Eu já tive a minha cota. Mas naquele sábado de manhã, uma carta chegou para mim. Sem remetente. Sem nome. Só com a frase na capa. Encontrei isso na gaveta do seu filho. E dentro, havia uma fotografia antiga. De mim e do Rodrigo. Eu segurando ele nos braços, num piquenique que fizemos no Parque Trianon quando ele tinha 6 anos. Foi um dia lindo. Eu lembro bem. A Luísa tirou a foto. Ele ria alto. E naquela imagem, a gente era feliz. A gente era tudo que eu pensei que nunca perderia. A carta não dizia mais nada. Só isso. A foto, o envelope e aquela frase. Alguém do passado. Alguém que sabia. Alguém que viu o que eu vivi e o que eu perdi. Alguém que quis me dizer, sem palavras, que minha história não foi em vão. Eu guardei a foto numa moldura simples e coloquei na estante da sala. Não para lembrar do filho que eu perdi, mas para lembrar do pai que eu fui. E ainda sou, porque ninguém vai apagar o que eu fiz, nem mesmo o silêncio. Naquele fim de tarde, ao som da chuva fina batendo no telhado, eu respirei fundo e escrevi uma coisa no meu diário, que levo comigo desde os tempos da Luísa. A maior força de um homem não é perdoar, é saber a hora de ir embora. E naquele exato momento, alguém bateu na minha porta. A batida na porta me pegou de surpresa. Eu não esperava ninguém, ainda mais num fim de tarde chuvoso como aquele. Por um momento, meu coração acelerou. Não porque eu achasse que era Rodrigo, mas porque depois de tanto tempo vivendo em silêncio, qualquer toque humano ganha outro peso. Me levantei devagar, ajeitei a camisa, fui até a porta e abri. Era um rapaz. Magro, cabelo castanho escuro preso num coque improvisado, mochila nas costas e um olhar que misturava timidez e curiosidade. Ele sorriu meio sem jeito e perguntou: "O senhor é o senhor Fernando?" Demorei 2 segundos para responder. Eu não usava mais meu nome completo com frequência ali. Só assinava Senhor F. nos registros da biblioteca e do clube de dominó. Mas acenei com a cabeça e ele continuou: "Me desculpa aparecer assim. É que eu sou neto da dona Lina, sua vizinha aqui da esquerda. Ela disse que o senhor entende de rádio antigo. Eu tenho um que era do meu avô, e queria ver se dava para recuperar." Fiquei parado por um instante. Um rádio antigo. Aquilo me fez voltar no tempo como uma rajada. Durante mais de 30 anos, eu trabalhei com manutenção de eletrônicos. Comecei consertando rádios, televisores e toca-fitas. Tinha uma oficina pequena no fundo de casa, e era ali que eu passava minhas tardes depois do expediente. Ensinei Rodrigo a mexer com ferramentas quando ele tinha 12 anos. Ele odiava. Dizia que aquilo era coisa de velho. Convidei o rapaz para entrar. Ele tirou o rádio da mochila. Uma relíquia de madeira escura, botões gastos, cheiro de poeira e memória. Peguei com cuidado, examinei e senti uma coisa estranha. Como se minha mão tivesse reencontrado algo que nunca devia ter largado. "Tem conserto sim", falei. "Mas vai precisar de tempo. E paciência." Ele sorriu, aliviado.
Disse que confiava, que ninguém mais por ali sabia lidar com coisa velha daquele tipo. E antes de sair, ele me agradeceu com um aperto de mão sincero e Seu Fernando, que bom conhecer o senhor. Fechei a porta devagar e fiquei ali parado, segurando aquele rádio. E foi então que percebi. Fazia tempo que ninguém me chamava de senhor com respeito. Fazia tempo que eu não sentia que podia ser útil, que eu não era só um corpo ocupando espaço numa sala vazia. Levei o rádio até a pequena mesa que eu havia improvisado como oficina. Peguei minhas ferramentas, botei meus óculos e comecei a desmontar com cuidado. Cada parafuso me lembrava dos tempos em que Rodrigo passava correndo pelo corredor da oficina, chutando as caixas, reclamando da bagunça, dizendo que os amigos dele tinham pais mais modernos. E mesmo assim, fui montando tudo de novo. Enquanto trabalhava, abri uma caixinha onde guardava algumas anotações antigas. Nela, encontrei um papel dobrado. Era uma receita médica da Luísa, de quando ela ficou doente. E atrás do papel, um bilhete. Te amo, mesmo nos dias difíceis. Ela sempre dizia isso. Mesmo nos dias difíceis. E foram muitos, porque criar um filho com pouco dinheiro, manter um casamento de pé, lidar com as frustrações do trabalho e as dores da vida, tudo isso custa caro. Mas ela nunca desistiu. Nem de mim, nem do Rodrigo. Mesmo quando ele se afastava, ela sempre dizia: um dia ele vai entender. Mas agora eu sei que talvez esse dia nunca chegue. E tudo bem. Porque eu também precisei entender que o amor não pode ser mendigado. Que a dignidade de um homem está em saber o que merece. E eu não mereço ser chamado de nojento. A noite caiu e o rádio finalmente funcionou. Quando liguei, uma música antiga começou a tocar. Era uma canção instrumental, melodia suave, daquelas que faziam parte das tardes da minha juventude. Fechei os olhos e deixei tocar. Não chorei. Não precisei. Porque naquele momento, eu não sentia pena de mim. Eu sentia orgulho. Orgulho por ter feito algo com as mãos. Por ainda estar aqui. Por continuar de pé. No dia seguinte, entreguei o rádio ao rapaz. Ele sorriu como se tivesse recebido um tesouro. Me deu um abraço. Algo raro nos dias de hoje. E disse que a avó dele queria me conhecer. Naquela noite, aceitei o convite da dona Lina para tomar um café. Sentamos na varanda dela, conversamos sobre a vida, sobre o tempo, sobre os netos. E pela primeira vez em muito tempo, eu ri de verdade. Um riso leve, livre. E foi ali, entre uma xícara e outra, que ela me perguntou: o senhor tem filhos? Engoli seco. Olhei para o horizonte e respondi: tive. Mas ele se perdeu de mim. E eu precisei me encontrar. Ela entendeu. Não fez mais perguntas. Apenas segurou minha mão, como quem sabe o que é a dor do silêncio. E naquela noite, quando voltei para casa, entendi que a vida não acabou para mim. Ela apenas recomeçou. Mas tudo mudou mesmo. Quando recebi uma ligação de um número desconhecido. E uma voz do passado atendeu. O telefone tocou no fim da tarde, quando eu estava terminando de preparar um pão de queijo na frigideira. Receita simples que aprendi com Luísa, feita com polvilho, queijo ralado e leite morno. Aqui nesse país, os ingredientes são diferentes, mas dou meu jeito. O cheiro me levava direto para nossa antiga cozinha, aquela que ela dizia ser o coração da casa. Mas aquele som do telefone me arrancou da memória com uma força estranha. Olhei para o visor. Número desconhecido. Código de área diferente. Hesitei. Por um instante, pensei em não atender. Afinal, quem ainda ligava para mim? Não dei o número novo para ninguém. Mas a curiosidade venceu. Atendi. Do outro lado da linha, uma voz feminina, jovem, educada. O senhor é o senhor Fernando Morales? Respirei fundo antes de responder. Depende de quem pergunta. Ela riu, com leveza. Me desculpe pelo susto. Meu nome é Thaís. Eu sou professora e fui estagiária num colégio onde o seu filho deu aula, há alguns anos. Meu coração congelou por um segundo. Rodrigo era professor? Ele nunca me disse. Nunca compartilhou nada da própria vida. Eu só sabia o básico, que vivia na cidade, que se casou com uma mulher que nunca me olhou nos olhos
e que, segundo os boatos da família, tinha virado alguém importante. Eu achei seu nome num caderno antigo que ficou com algumas coisas do Rodrigo quando ele saiu da escola. Era uma espécie de diário, com frases soltas, listas, bilhetes. O nome do senhor estava lá várias vezes. E, bom, achei que o senhor merecia saber. Sentei devagar na cadeira da sala. O pão de queijo queimou no fogo. Não me mexi. Apenas escutei. Ele escrevia coisas duras, coisas que me deixaram desconfortável, como se tivesse raiva do senhor. Mas no meio disso, havia também anotações, antigas, de quando ele era pequeno, coisas como: hoje o papai me levou no parque, ou ganhei um carrinho vermelho do papai, foi o melhor dia da minha vida. Fechei os olhos. Aquele carrinho, eu lembro. Comprei num sábado qualquer, depois de um plantão dobrado. Passei no centro, vi o brinquedo na vitrine e não resisti. Voltei para casa cansado, mas o sorriso dele compensou tudo. E agora, aquilo estava escrito ali, guardado em algum lugar que eu nunca soube que existia. Me desculpe se estou sendo invasiva, continuou ela. Mas eu fiquei tocada. Aquele homem frio que conheci, que evitava contato, que parecia sempre irritado com tudo. Ele carregava um passado muito mais sensível do que demonstrava. E por que está me contando isso agora? Perguntei num fio de voz. Porque ele sumiu. A esposa dele também. Deixaram a cidade sem aviso. Ninguém sabe para onde foram. E nos últimos dias encontrei esse caderno arrumando algumas caixas no porão da escola. Quando li seu nome, procurei. Demorei dias para achar, mas encontrei um cadastro antigo com um telefone. E agora estou aqui. Agradeci pela ligação, com sinceridade. Mas não pedi o caderno. Nem quis saber mais detalhes. Porque naquele momento, entendi que não adiantava procurar sentido onde só havia ausência. As lembranças boas de Rodrigo eram como cartas nunca enviadas. Existiram, mas não chegaram. E mesmo que tivessem chegado, não mudariam o que ele virou. Depois que desliguei, fiquei parado na varanda, com o sol já quase desaparecendo atrás das montanhas. Os últimos raios de luz desenhavam sombras na parede branca da minha casa. E ali, sozinho, pensei na ironia da vida. Meu filho escreveu sobre mim. Pensou em mim. Mas preferiu me afastar a vida inteira, como se lembrar fosse mais seguro do que conviver. Naquela noite, abri uma caixa onde eu guardava objetos antigos. A aliança de casamento, o relógio que ganhei da Luísa no nosso aniversário de 30 anos, uma gravata que só usei uma vez, no batizado do Rodrigo. Toquei cada peça com cuidado, como se tocasse nela e nele ao mesmo tempo. E então, encontrei uma foto que eu mesmo tinha esquecido. Estávamos os três, sentados num banco de praça. Rodrigo com uns 5 anos no meu colo. Eu com barba mais cheia, camisa social. Luísa com um vestido florido, sorriso aberto, mãos apoiadas nas minhas costas. Atrás da foto, a letra dela. O amor mora onde a gente volta mesmo depois da dor. Aquilo me desmontou por dentro, porque ela sempre acreditou no retorno. Sempre esperou que Rodrigo voltasse. Sempre teve fé na bondade escondida dele. E eu tentei herdar essa fé, mas fracassei. E tudo bem, porque agora era tarde. Ele tinha deixado claro o que sentia. Aquele áudio não foi um deslize. Foi a verdade crua que escorre quando a gente se descuida. E a verdade dele era nojo. Passei a noite em claro, andando pela casa, arrumando livros na estante, varrendo um canto, lavando uma xícara. Tentei cansar o corpo para descansar a alma, mas não consegui. Quando amanheceu, sentei na porta da casa, com um café quente na mão, e escrevi mais uma página no meu diário. Não me arrependo de ter partido. Me arrependo de não ter ido antes. As semanas seguintes foram silenciosas, sem ligações, sem cartas, sem rastros. Era como se Rodrigo tivesse evaporado da vida. E talvez fosse isso mesmo. Um filho que escolheu o esquecimento como herança. Naquele mês, resolvi dar aulas de concerto de rádio para jovens do povoado. 3 alunos apareceram no primeiro dia. E mesmo com dificuldade, com ferramentas simples e mesas improvisadas, senti que algo estava nascendo.
Um pequeno recomeço. Não de ser pai, mas de ser homem entre outros homens. Um deles, o mais novo, me perguntou se eu tinha netos. E eu disse: tenho memórias. Algumas boas, outras ruins. Mas por enquanto, é isso que me acompanha. Ele sorriu. E continuou apertando os parafusos da caixa de som como se tivesse entendido mais do que com palavras. E foi aí, exatamente quando eu estava começando a respirar de novo, que recebi uma nova carta. Dessa vez, com um nome no remetente. E o nome me gelou por dentro. Era dela, a mulher dele, a minha ex-nora. O envelope era branco, sem logotipo, sem carimbo de remetente oficial. Mas o nome no canto superior esquerdo estava lá, em letras miúdas e redondas. Érica. Eu não via nem ouvia esse nome havia anos. A esposa do meu filho. A mulher que desde o primeiro dia me tratou como se eu fosse um intruso na vida dela. Fria, controladora, e com um sorriso educado o suficiente para parecer respeitosa, mas sempre atravessado. Eu sabia, desde o começo, que ela nunca gostou de mim. Mas como tantos pais fazem, calei, engoli, fiz vista grossa. Por Rodrigo. Fiquei olhando o envelope por minutos. Não abri de imediato. Levei comigo até a cozinha. Coloquei sobre a mesa. Fui até o fogão. Coloquei água para ferver. Preparei meu chá de camomila. O mesmo que a Luísa fazia quando eu ficava nervoso demais com as coisas do trabalho. Me sentei. A casa estava silenciosa. O mundo quieto. E só então abri o envelope, como quem abre uma ferida antiga com bisturi. A carta começava com um "Olá, Fernando", que já me soava falso. Ela nunca me chamou pelo nome. Sempre foi o pai do Rodrigo. E agora vinha com esse tom de proximidade como se pudesse disfarçar tudo o que aconteceu. Sei que deve estar surpreso em receber essa carta. Não sei exatamente onde o senhor está, mas imaginei que ainda recebesse correspondência nesse endereço. Não estou escrevendo para pedir desculpas, nem para justificar nada. Só achei que o senhor merecia saber algumas coisas. Dei um gole no chá. Estava quente demais. Ou era a minha mão tremendo. Continuei lendo. O Rodrigo não está bem. Desde que o senhor sumiu, ele entrou num estado que eu nunca tinha visto. Primeiro foi o desespero, depois a raiva, e agora, o silêncio. Ele não fala com ninguém, não trabalha mais. Me culpa por tudo. Diz que eu que incentivei ele a manter distância. Que eu sempre alimentei essa aversão por você. E talvez seja verdade. Parei. Encostei as costas na cadeira. Talvez seja verdade. Aquela mulher destruiu qualquer ponte entre pai e filho com palavras doces envenenadas por trás. Era ela quem dizia que a casa tinha cheiro de mofo. Era ela quem pedia para o Rodrigo resolver logo o que fazer comigo. Uma vez, ouvi escondido quando ela disse que idoso bom era em casa de repouso. Nunca esqueci. Nunca comentei. Só guardei. E agora vinha com esse tom confessional? Descobri que ele ouviu seu bilhete. Aquele que o senhor deixou na casa. Ele leu e chorou. Gritou. Quebrou coisas. Disse que o senhor não tinha esse direito. Que ele só precisava de mais tempo. Mas a verdade, Fernando, é que vocês dois se afastaram tanto que já não sabiam mais como voltar. Não, Érica, não fomos nós dois. Foi ele. Foi ele quem fechou a porta, quem afastou a cadeira da mesa, quem largou o telefone sem atender. Quem disse, com todas as letras, que tinha nojo de mim. E isso não se desfaz com desculpa nem com bilhete florido. Isso marca, fere, quebra. Hoje estou escrevendo porque não sei mais o que fazer com ele. Estamos morando longe, nos afastamos de tudo, e ele me disse que só voltaria a viver de verdade se pudesse ver o pai dele de novo. Eu sei que parece tarde, talvez seja mesmo, mas se houver ainda um resquício de espaço no seu coração, me diga onde está. Nem que seja só para ele ouvir sua voz uma última vez. Terminei de ler a carta. Dobrada, lisa, sem rasuras. Nenhuma lágrima havia molhado o papel, e isso dizia tudo. Ela não escrevia por compaixão. Ela escrevia por desespero, porque agora o chão tinha afundado. E quando a maré sobe, a gente procura qualquer tábua para se agarrar.
Mas eu já tinha naufragado muito tempo atrás. E aprendi a nadar sozinho. Peguei um envelope novo. Escrevi de volta com minha letra firme. Não procure mais. O homem de quem vocês se lembram não existe mais. Aquele que aguentava calado, que esperava pacientemente ser reconhecido, que tolerava desprezo e fingia não ouvir humilhações. Ele morreu no dia em que escutou, da boca do próprio filho, que era um ser desprezível. Vivi tempo demais atrás de um talvez que nunca veio, e não aceito mais esse lugar. Vão viver a vida de vocês, como quiserem. Só não contem mais comigo. O nojento foi viver. Adeus. Assinei. Não como pai, mas como homem. Levei a carta até os correios do centro. Postei. E ao sair, comprei um café forte. Sentei na praça. Observei o movimento. Crianças brincando. Um casal de idosos dividindo um pão de queijo. Um grupo de jovens ensaiando músicas com violão. A vida seguindo. Ali, entendi uma coisa que talvez seja óbvia para quem assiste de fora, mas que só ficou clara para mim naquele instante. A gente passa tanto tempo tentando ser aceito pelos nossos que esquece que pode ser acolhido pelos de fora. Eu era invisível na casa do meu filho, mas aqui as pessoas me viam, me chamavam pelo nome, me davam bom dia, me convidavam para sentar, para falar, para rir. A carta que recebi não era uma ponte, era uma armadilha emocional. E pela primeira vez na vida, eu não caí. Eu escolhi a mim. Naquela noite, guardei a primeira carta da Érica numa gaveta. E junto com ela, coloquei o áudio que salvei no celular. Sim, eu guardei. A voz dele dizendo aquilo. Não para alimentar dor, mas para nunca esquecer quem ele escolheu ser. E quando deitei na cama, com o coração finalmente calmo, fiz uma última anotação no meu diário antes de apagar a luz. Não existe perdão onde nunca houve arrependimento. E não existe recomeço sem verdade. O telefone voltou a tocar no dia seguinte, mas dessa vez eu nem atendi. Na semana seguinte, o silêncio se tornou meu melhor amigo. Nenhuma ligação, nenhuma carta, nenhum barulho vindo do passado. Só o som das aves pela manhã, o apito do trem ao longe e a chaleira assobiando no fogão como se anunciasse uma nova vida que finalmente começava a andar com as próprias pernas. Eu tinha decidido. Não iria mais abrir espaço para a lembrança que me machuca. O passado que me negou amor, agora era só poeira no canto da memória. Na quinta-feira, bati ponto no mercadinho como sempre. Levei frutas, farinha, sabão em barra e enquanto pagava, o senhor Arturo, dono da loja, me olhou com aquele jeito carinhoso e disse: Dom Fernando, sábado vai ter um almoço comunitário no salão da igreja. A gente junta comida, música e conversa boa. Por que o senhor não aparece? Eu hesitei. Eventos com muita gente me davam um aperto no peito. Ainda mais quando o coração carrega cicatriz recente. Mas o modo como ele falou, a simplicidade, o jeito como colocou a mão no meu ombro, tudo aquilo me lembrou da época em que vizinho ainda era família. Agradeci, sorri e prometi que pensaria. No sábado, acordei cedo. O sol batia forte na janela, como se o dia me chamasse. Tomei banho devagar, coloquei minha camisa preferida, uma azul clara com pequenos desenhos brancos, que Luísa dizia que me deixava com cara de moço, e fui, a pé, devagar, pelas ruas do povoado. Crianças corriam, mulheres enfeitavam mesas, os homens ajeitavam bancos de madeira no pátio coberto da igreja. Cheguei tímido, sem saber onde sentar. Mas logo alguém me chamou. Aqui, senhor Fernando, senta com a gente. Sentei e fiquei. Fiquei por horas. Comi arroz com carne assada, tomei suco de goiaba feito na hora, ouvi música ao vivo com sanfona e violão. Um dos jovens do povoado tocava uma canção que lembrava as modas de viola da minha juventude. E ali, naquela roda de cadeiras velhas, naquele pátio simples, eu vi algo que fazia tempo que eu não via. Gente olhando nos olhos umas das outras. Gente de verdade, com falhas, com histórias, com rugas e calos, mas com alma. Em dado momento, uma senhora se aproximou. Dona Célia. Olhos pequenos, cabelos presos num coque bagunçado,
braços fortes de quem lavou roupa a vida inteira. Ela se sentou do meu lado e disse: "O senhor tem um jeito de homem que já chorou calado." Acertei, olhei para ela e ri por dentro, e respondi: "Chorar calado é o que mais fiz na vida." "Pois agora não precisa mais," ela retrucou. "Aqui, se o senhor quiser chorar, a gente traz um pano. Se quiser rir, a gente traz café. E se quiser só ficar quieto, a gente senta do lado e fica também." Aquilo me desarmou, porque depois de tanto tempo ouvindo que eu era um estorvo, um incômodo, um fardo, alguém dizia: "Pode existir do jeito que quiser." E isso não tem preço. No fim do almoço me pediram para contar uma história. Todos sabiam que eu era o senhor dos rádios, aquele que consertava coisa antiga como se tivesse mágica nas mãos. Peguei o microfone improvisado, um pequeno alto-falante com fio remendado, e contei a história do meu primeiro concerto, um rádio Telefunken da década de 60, que recuperei com um arame, um prego e a ajuda de uma vela acesa. O povo riu, aplaudiu, e por um momento eu existi de novo. Na volta para casa, parei na frente do portão, olhei para dentro e pensei: como é possível a gente ter mais calor humano com desconhecidos do que com o próprio sangue? Como é que um homem que deu a vida por um filho acaba precisando de estranhos para lembrar que ainda vale alguma coisa? Lá dentro, sentei na cama. Peguei meu diário e escrevi: "A família que não me quis me ensinou a valorizar quem estende a mão sem perguntar meu sobrenome." E foi nesse clima de calma e descoberta que a vida seguiu. Dias mais tranquilos. Algumas visitas dos alunos do curso. Um convite para ajudar a reformar a biblioteca do povoado. Aos poucos, eu voltava a me sentir útil. Não como pai, mas como homem. Como alguém com passado, sim, mas também com presente. Foi numa dessas idas à biblioteca que encontrei uma caixa velha cheia de livros doados. Dentro, uma edição rasgada de O Velho e o Mar, do Hemingway. A capa já quase desfeita, páginas soltas. Mas a história ali dentro ainda viva. E ao reler aquele trecho em que o velho pescador fala sozinho, enfrentando o mar, entendi que eu também era ele. Um homem sozinho, contra as correntes, mas que não desiste. Que rema, que sangra, que perde e segue. Guardei o livro comigo. Era meu agora. Naquela noite, ao acender a luz da sala, vi a fotografia antiga do Rodrigo ainda sobre a estante. Aquela que veio na carta anônima. Me aproximei. Olhei por alguns segundos. Depois, abri a gaveta. Peguei a moldura. Tirei a foto. Guardei numa pasta de papel. E no lugar, coloquei a imagem do almoço na igreja. Eu, sorrindo ao lado dos novos amigos. Gente que me fez lembrar que eu não nasci para ser resto. O passado, que ficasse onde está. Porque agora eu tinha mais o que viver. E justo quando eu achava que não havia mais nada que pudesse me surpreender, recebi uma visita na porta da minha casa. Uma jovem, com um envelope nas mãos. E um segredo dentro dele. Ela estava ali, parada no portão, segurando o envelope com as duas mãos, como quem carrega uma coisa frágil demais para correr o risco de cair. Devia ter seus 20 e poucos anos, cabelo preso num rabo de cavalo baixo, óculos discretos, mochila encostada no ombro. Quando bati o olho, achei que fosse alguma assistente social, talvez vinda da igreja ou da prefeitura. Mas ela falou antes que eu pensasse em perguntar. O senhor é o senhor. Fernando Morales? Aquele sobrenome dito na voz de alguém que não me conhecia já não doía como antes. Apenas balancei a cabeça afirmando. Ela sorriu, um pouco sem jeito, e estendeu o envelope. Meu nome é Clara. Acho que encontrei uma coisa que era do senhor. Fiquei parado um instante. Olhei para ela. Depois para o envelope. Depois para a expressão dela, que não era de urgência, nem de desespero. Era de cuidado. Um cuidado que me intrigou. Abri o portão devagar. Convidei-a para entrar. Sentamos na varanda. Ela me entregou o envelope com delicadeza. Eu trabalho numa ONG que coleta móveis e objetos de casas em processo de inventário ou venda judicial. A gente tenta reaproveitar, doar, ajudar quem precisa. Um dia,
Recebemos uma carga de doações vindas de uma casa antiga, em São Carlos. Me disseram que a casa tinha sido vendida meio às pressas, depois que o dono sumiu. Achei curioso. Fui olhar. E numa das gavetas de uma cômoda tinha esse envelope, endereçado ao senhor, com a letra de uma mulher. Minhas mãos tremiam um pouco. Não abri de imediato. Primeiro respirei. Clara continuou. Eu devia só ter catalogado e deixado para alguém da equipe enviar. Mas não consegui. Li o nome. Vi que era antigo. Vi o carinho na letra. E achei que o senhor devia receber em mãos. Agradeci. Olhei para o envelope. Era amarelo claro, dobrado nas pontas. O papel mais grosso, antigo, com cheiro de coisa guardada por muito tempo. No verso, a letra que eu conhecia como se fosse minha, Luísa. Fechei os olhos. O coração batia como nos tempos de juventude, quando eu a esperava na porta da escola, só para vê-la atravessar o pátio sorrindo para mim. Aquela letra era dela. Abri o envelope com cuidado. Dentro, um papel de caderno dobrado. Linhas azuis, tinta preta. A letra suave, inclinada. Comecei a ler em silêncio. Amor, escrevo essa carta num dia comum, mas meu coração tá apertado como se o tempo estivesse acabando. Sei que você anda cansado. Sei que a vida tem sido dura. O Rodrigo cresceu e às vezes parece que a gente perdeu aquele menino doce, mas eu queria te lembrar que tudo que a gente plantou tá aqui, dentro de mim, dentro de você. Se um dia eu não estiver mais aqui, e não digo isso por drama, mas por verdade, quero que você se lembre de uma coisa. Você é um homem bom. Mesmo quando duvidarem. Mesmo quando ele duvidar. O Rodrigo vai se afastar, sim, eu sinto. Mas não é sua culpa, nem minha. Ele vai tentar se defender da dor sendo frio. Mas não guarde raiva. Um dia talvez ele volte. Talvez não. Mas mesmo se não voltar, saiba que você fez tudo o que podia. Seja forte. Seja você. Não deixa ninguém apagar o que você é. Com amor, Luísa. As palavras dançavam na minha frente. Não por emoção barata, mas porque ali, naquela folha envelhecida, estava o resumo da minha vida. Luísa sabia. Ela sempre soube. Muito antes de mim. Antes mesmo do Rodrigo se transformar naquele homem duro, ela já antevia a distância. Mas mesmo assim, me blindava. Me dava chão. Clara ficou em silêncio. Respeitou meu tempo. Quando terminei de ler, dobrei o papel com cuidado, levantei, fui até a estante e abri a gaveta onde guardo tudo que importa. Guardei ali, como quem deposita uma pedra preciosa num cofre. Voltei, sentei ao lado dela. Onde você achou isso? Exatamente? Ela respondeu com detalhes. Falou do bairro, do tipo de imóvel, da papelada empilhada, das fotos espalhadas, da ausência de quadros nas paredes. Tudo descrevia minha antiga casa, a mesma que vendi depois do áudio. E a gaveta onde ela achou a carta era da escrivaninha da Luísa, a mesma que Rodrigo sempre ignorou. Ele nunca abriu, Clara. Nunca se deu o trabalho de mexer nas gavetas da mãe. Ele jogou a casa fora sem olhar. E no fim, foi uma desconhecida que encontrou o que havia de mais importante lá dentro. Ela sorriu com delicadeza. Às vezes, são os de fora que recolhem os cacos que a família deixa cair. E eu soube, naquele instante, que ela tinha entendido tudo. Ofereci um café. Conversamos por mais 1 hora. Descobri que ela também perdeu a mãe cedo, que foi criada pela avó, que sempre teve um respeito profundo por idosos e por memórias. Antes de ir, deixou um cartão da ONG e disse: se um dia quiser doar histórias, também aceitamos. Ri. E prometi pensar. Quando ela se foi, fiquei ali na varanda, olhando o horizonte dourado do fim de tarde. Uma leve brisa batia no rosto. E eu entendi que aquele bilhete da Luísa tinha chegado no momento certo. Não como um chamado de volta, mas como um selo de validação. Como se ela dissesse: você fez certo, você teve coragem. E pela primeira vez, depois de tanto tempo, escrevi algo no meu diário sem dor. Às vezes o amor que a gente deixou guardado volta. Não para reatar, mas para consolar. E só isso já basta. Naquela noite dormi com a janela aberta, o peito leve.
e o silêncio finalmente em paz. Mas nem tudo ficaria assim. Porque alguns dias depois eu soube, por um recado vago que chegou à vila, que Rodrigo estava voltando ao Brasil e perguntando por mim. A notícia chegou como chegam as coisas no interior, em voz baixa, no ouvido, misturada com café e olhar de lado. Foi a senhora do correio quem me disse, quase cochichando, como se fosse pecado: Dom Fernando, fiquei sabendo que tem um rapaz procurando o senhor. Disseram que veio de São Paulo, alto, magro, de fala seca. Meu coração não disparou. Já não havia espaço para susto. Apenas um silêncio profundo me invadiu por dentro, como se o tempo tivesse parado e tudo ficasse suspenso no ar por alguns segundos. Agradeci a informação, como quem recebe um aviso sobre a previsão do tempo. Voltei para casa devagar, sentindo o sol das 10 bater nas costas, cada passo mais firme que o outro. Sabia que aquele dia chegaria. Não do jeito que muitos esperam, com abraço, lágrimas e pedidos de perdão. Não. Eu sabia que ele voltaria por orgulho, por desespero, por curiosidade, talvez, mas não por amor. Fechei a porta. Encostei na parede, respirei fundo e comecei a andar pela casa em silêncio, observando tudo como se fosse a primeira vez. A estante com meus livros organizados por cor. O rádio concertado que tocava baixinho música instrumental. A fotografia do almoço na igreja, onde eu sorria de verdade. O bilhete da Luísa, agora guardado no fundo da gaveta com todo o cuidado que só quem viveu amor sabe dar. Essa casa era meu templo agora, meu refúgio, meu pedaço de mundo onde finalmente eu existia por mim. E ninguém, nem mesmo meu filho, ia tirar isso de mim. Fui até a cozinha, preparei um café forte. Enquanto a água fervia, comecei a escrever uma carta. Não era para ele, era para mim. Uma carta que eu nunca enviaria, mas que precisava ser escrita. Peguei papel grosso, minha caneta azul preferida e escrevi assim: Rodrigo, você voltou. Ou ao menos está tentando. Mas antes que me encontre, preciso dizer: não há mais nada aqui. Não sobrou rancor, não sobrou mágoa. O que existe agora é só silêncio. Você teve todas as chances e desperdiçou cada uma com a precisão de quem sabe ferir. Me chamou de nojento. Me reduziu a um fardo. Agora quer voltar? Quer o quê? Ver se ainda estou de pé? Estou. Ver se ainda sou seu pai? Não sou. Sou um homem inteiro, que reconstruiu a própria alma com dignidade. E você? Só lamento por nunca ter aprendido a amar quem te amou até doer. Adeus. Dobrei o papel. Coloquei dentro de um envelope sem nome. Guardei dentro do livro do Hemingway. Achei apropriado. O velho e o mar. A solidão e a resistência. Nos dias seguintes fui mais à praça. Joguei dominó com o Sr. Jorge. Falei de política com o Arturo do Mercado. Ajudei Clara a organizar os livros da Biblioteca Nova. E a cada gesto, a cada riso que vinha leve, eu sentia mais certeza de que estava no lugar certo, longe do passado, longe daquelas vozes que um dia me diminuíram até eu quase desaparecer. Na quarta-feira, um carro preto passou devagar em frente à minha casa. Vidros escuros, motor desligado por alguns segundos e depois foi embora. Reconheci o modelo. Era o mesmo que Rodrigo usava quando apareceu da última vez em minha vida. Não saí. Não abri a porta. Não me aproximei da janela. Fiquei sentado no sofá, com meu caderno no colo, escrevendo frases soltas. Um homem que se prepara para o próprio destino escreve para si mesmo, não para a plateia. Pela manhã seguinte fui até a igreja. Sentei no último banco e fiquei olhando o altar vazio. Pensei em Luísa. Pensei no Rodrigo menino. Pensei em mim. Rezei. Não por reencontro, mas por proteção. Porque às vezes, a única coisa que a gente precisa pedir a Deus é que Ele continue sustentando nossa decisão. Na volta encontrei Clara encostada no muro da minha casa. Estava com um livro na mão e um olhar preocupado. Dom Fernando. Recebi uma visita na ONG. Um rapaz. Disse que era seu filho. Fechei os olhos. E quis saber se eu sabia onde o senhor estava.
Falei que o senhor frequentava a praça, a igreja, que dava aulas. Ele insistiu. Disse que precisava resolver coisas do passado. Ele usou essas palavras? Sim. E falou com raiva, com pressa, como se não fosse sobre amor, mas sobre controle. Assenti. Obrigado, Clara. Você me protegeu. Eu não fiz por pena. Eu fiz por respeito. Tem gente que a gente não entrega nem por laço de sangue. Ela me entregou o livro. Era um exemplar restaurado de Dom Casmurro, com dedicatória na capa. Para o senhor que aprendeu a se bastar. Assinei de volta. E prometi continuar indo às reuniões da biblioteca. Naquela noite, deitei mais cedo. Dormi com a janela fechada. E sonhei com o mar. Um mar calmo, infinito, onde eu navegava sozinho num barco pequeno, mas firme. Sem bússola, sem mapa, mas com o coração leve. E quando acordei, soube. O Rodrigo estava aqui, no povoado, e não ia embora sem tentar me encontrar. Mas eu já tinha decidido. Se ele aparecesse, eu não abriria a porta. A campainha tocou às 8h40 da manhã. Eu já estava de pé. Sempre acordo antes do sol se instalar de verdade no céu. É o hábito de uma vida inteira. E agora, mais do que nunca, gosto de ver o dia nascendo como quem vigia o próprio destino. Eu sabia que seria hoje. No fundo, todo o meu corpo já sabia. Como o animal que pressente a chuva. Como a terra que sabe o tempo certo de secar. A campainha soou uma segunda vez. E uma terceira. Mas eu não me mexi. Continuei ali, na poltrona da sala, com o livro do Hemingway aberto sobre as pernas e a caneca de café ainda quente entre as mãos. A porta estava trancada, a cortina levemente entreaberta. Ele não me via, mas eu via a sombra dele refletida no chão da varanda. Rodrigo. Não o menino que corria pelo quintal gritando meu nome. Não o garoto que dormia abraçado com o cachorro e me esperava voltar do trabalho. Mas o homem frio, seco, amargo, que olhou na minha cara há anos e disse com todas as letras que sentia nojo de mim. Aquela palavra ainda ecoava, mas já não feria. Agora era cicatriz, era prova, era lembrança da linha que eu nunca mais cruzaria. Ele bateu, primeiro com a mão, depois impaciente, com os nós dos dedos. Pai, sou eu. Fiquei em silêncio. Ele esperava que eu corresse para a porta, como fiz tantas vezes. Esperava que eu o acolhesse, que abrisse, perguntasse, chorasse, falasse qualquer coisa. Mas não. Nada. Pai, abre. Eu sei que o senhor tá aí. Mais silêncio. Eu só quero conversar, tá bom? Não vim te pedir nada. Só quero ver você. A voz dele falhava, mas era forçada, como quem tenta chorar e não consegue. Eu conheço bem. Rodrigo sempre soube atuar quando queria conseguir algo. Quando pequeno fingia febre para não ir à escola. Adolescente fingia humildade para pegar dinheiro escondido da mãe. Adulto, aprendeu a fingir amor. Pai, eu vi o bilhete que o senhor deixou. Eu guardei. Eu li 1000 vezes. Mas eu tava com raiva aquele dia, pai. Eu falei besteira. Eu nem lembro direito o que eu disse. Mentira. Ele lembrava. Todos lembram quando vomitam a verdade. O problema é que depois tentam recolher com as mãos o que já virou veneno. Eu fiquei doente. Tô tomando remédio. A Érica me largou. Disse que cansei ela, que destruí tudo. Eu perdi tudo, pai. Eu tô sozinho. Sozinho. A mesma solidão que ele me empurrou goela abaixo por anos. A mesma que eu enfrentei nos natais em silêncio, nos aniversários ignorados, nas mensagens não respondidas. A diferença é que eu não desejei a dor dele. Eu apenas recusei a minha. Ele continuou. Eu sonhei com a mãe esses dias. Ela me olhava com tristeza. Ela dizia que eu ia te perder para sempre. Pai, me deixa entrar. Só por 5 minutos. 5 minutos? 5 minutos foi o tempo que ele levou para me destruir no áudio. 2 minutos e 22 segundos. Eu ouvi. Eu salvei. Eu não esqueci. Tenho nojo daquele velho, sério. Ele me dá asco. Essas palavras não somem com sonho, nem com dor, nem com remédio. Fiquei ali, imóvel,
O café já esfriava. O livro aberto marcava a página onde o velho solitário encara o mar, sabendo que o peixe que tenta carregar vai virar esqueleto. Mas ele continua, não por esperança, mas por honra. Rodrigo parou de falar por uns minutos. E então, num último suspiro, gritou: "Então é assim? Vai me ignorar? Vai fingir que não sou teu filho?" Foi então que eu me levantei, sem pressa. Fui até a porta. Ele ouviu o ranger do assoalho e ficou em silêncio. Encostei na porta com a palma da mão. E respondi, não com raiva, mas com uma calma que só a dor processada consegue alcançar. "Eu não tô fingindo nada, Rodrigo. Você é que passou a vida fingindo que eu não era seu pai. Agora, colhe o silêncio que plantou." Do outro lado, ele ficou mudo. "Vai embora, Rodrigo. Não há mais lugar para você aqui. Eu não tenho nada para te dar. Nem palavras. Pai, eu tô quebrado." Quebrou-se com as próprias mãos. "Agora aprenda a juntar os cacos sozinho. Eu sou teu filho." "Não. Você é o homem que me chamou de nojento." Fechei os olhos, a palma da minha mão ainda encostada na madeira da porta, e completei. "Vai viver, mais longe de mim." Silêncio, longo, doído, mas necessário. Escutei passos lentos descendo a varanda. O portão se abrindo, se fechando. E então, nada. Voltei para a poltrona. Peguei o livro. Dei um gole no café frio. A alma, no entanto, estava morna. Pela primeira vez, senti o gosto da liberdade sem culpa. Não era felicidade. Era outra coisa. Era respeito próprio. Aquele homem lá fora não era mais meu filho. Era só um estranho que passou pela minha história e escolheu sair por conta própria. Eu apenas tranquei a porta por onde ele quis entrar tarde demais. Naquela noite, abri meu diário e escrevi: "A maior herança que um pai pode deixar ao filho é a lição de que todo desprezo tem consequência e que dignidade não se implora." E dormi, com a casa em paz, com o coração inteiro. Desde aquele dia, nunca mais ouvi falar de Rodrigo. Nenhum telefonema, nenhuma carta, nenhum bilhete escorregando por debaixo da porta. Ele veio, tentou, gritou e foi embora. E tudo bem, porque a porta que ele tentou entrar não foi a da casa, foi a da consciência. E essa já estava trancada há muito tempo por dentro. Eu segui vivendo, em silêncio, sem pressa e sem rancor. Passei a caminhar todas as manhãs até o alto do morro atrás da vila. De lá, dá para ver o povoado inteiro. As casas, o campo, o mercado, a pracinha, a igreja. Cada pedaço da minha nova vida cabe nessa paisagem. Às vezes, levo uma cadeira de lona, sento debaixo da sombra de um eucalipto e fico só ouvindo o vento bater nas folhas. Ali, entendi que tem paz que a gente não encontra em abraço, encontra na ausência. Comecei a escrever mais. Crônicas curtas, memórias soltas, frases que vinham no meio da tarde como sopro de lembrança. Clara leu algumas e sugeriu que eu enviasse para uma revista local. Uma delas foi publicada. Me senti vivo, não como pai, mas como homem. Um homem que não desapareceu no abandono, que escolheu permanecer inteiro mesmo depois de ser despedaçado. Os jovens do curso de rádio continuam vindo. Alguns falam pouco, outros enchem a sala de perguntas. Todos me olham com respeito. E isso é mais do que recebi durante décadas do meu próprio sangue. Descobri que o mundo não gira em torno dos laços de DNA. Gira em torno da verdade, do amor sincero, do cuidado oferecido sem cobrança. No armário da sala, guardo duas coisas que nunca mais tirei do lugar: a carta da Luísa e o bilhete que escrevi para mim mesmo, aquele que deixei no envelope dentro do livro. Leio os dois de vez em quando. Um me lembra que fui amado de verdade. O outro me lembra que, no fim das contas, quem nos salva somos nós mesmos. Às vezes me perguntam se eu tenho família. Eu respondo: tive, mas ela ficou no passado. E não digo com tristeza, digo com clareza. Porque não é a ausência de filho que me define, é a presença que hoje me cerca. O povo da vila, os meninos da biblioteca, a moça do café que sabe meu nome e põe açúcar do jeito certo. Isso é suficiente. Já não sonho mais com Rodrigo, nem com a Luísa.
Acho que meu coração entendeu que, para seguir em frente, a gente precisa deixar o que era no lugar que ficou. Não que eu tenha esquecido, mas aprendi a lembrar sem sangrar. Na última página do meu diário, escrevi: a vida não me deu o filho que sonhei, mas me deu o homem que eu precisava ser para sobreviver sem ele. E isso para mim já é vitória. Se você chegou até aqui, te agradeço por ter me ouvido e também gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E para ajudar esse canal, se inscreve aqui e compartilha esse vídeo, porque todos os dias tem uma história nova e, quem sabe, uma delas não seja parecida com a sua também. Não vou sustentar vagabundo em casa. Foi isso que eu ouvi, do meu próprio filho, no meio da sala, de pé com o peito estufado, como se fosse o dono do mundo. Mal sabia ele que o vagabundo aqui era o dono da empresa que pagava o salário dele. Eu não disse nada naquela hora. Só olhei. Um olhar demorado. Sabe aquele olhar de quem segura uma vida inteira dentro do peito? Pois é. O que ele não sabia é que aquele foi o último dia em que ele me falou daquele jeito. Meu nome é Vicente. Tenho 78 anos e já vivi de tudo um pouco nessa vida. Nasci em São José do Rio Preto, filho de mecânico e costureira. Comecei a trabalhar com 15 anos numa oficina, mas o que mudou minha vida foi quando aprendi tudo sobre fundição de peças metálicas, com um velho italiano que me tratava como filho. Montei minha própria fundição com muito suor e passei a vida construindo, peça por peça, uma empresa que empregou dezenas de famílias. Nunca fiz alarde, nunca botei meu nome nas placas, porque sempre achei que o mérito devia estar no trabalho, não no rosto. E sabe o mais irônico? Meu filho, que sempre zombou de mim por ter sido só operário a vida toda, entrou na minha própria empresa como estagiário e nem imaginava que aquele dono ausente era o velho que dormia no quarto ao lado. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo para ajudar esse canal se inscrevendo nele e também comentar a cidade que você está nos ouvindo. Todos os dias tem uma história nova. Quando ele me chamou de vagabundo, eu estava sentado no sofá, dobrando umas camisas. Eu tinha acordado cedo, como sempre, feito o café, lavado a louça e deixado o almoço pré-preparado porque minha nora estava com os meninos. Ele chegou em casa irritado, dizendo que estava cansado de trabalhar enquanto tinha gente encostada comendo e dormindo. Ele me olhou, apontou com o queixo e falou alto. Sabe o que é difícil? Sustentar vagabundo em casa. Eu ainda tentei manter a calma. Pensei, talvez ele esteja estressado, talvez o trânsito, talvez o trabalho, mas a verdade é que essa raiva não era de hoje. Era de anos, de décadas. Sempre que eu tentava me aproximar, era tratado com desprezo. Você só pensa no passado, pai. Você não entende o mundo de hoje. Você quer se meter na minha vida. E eu sempre calado, sempre dando espaço, achando que era uma fase. Mas aquele dia foi diferente. Ele continuou. Disse que um homem que se preze não vive às custas dos outros, que quem já deu o que tinha para dar, devia sumir e não atrapalhar os mais novos. Eu respirei fundo, segurei a fala. Mas meus olhos não conseguiam mais esconder o que eu sentia. Minha mão tremia. Não de raiva, mas de dor. Decepção. Eu pensei em tudo que abri mão para criar ele. Nas noites virando peça sob encomenda, para pagar o colégio particular que ele insistiu. Nas vezes em que levei calote de cliente, mas paguei os funcionários em dia, inclusive ele. No plano de saúde, na faculdade paga à vista, no carro que ele bateu 3 vezes e eu consertei. Pensei na mãe dele que antes de morrer me fez prometer que eu nunca deixaria nosso filho se perder. Pois bem, ali na minha frente, eu vi o quanto ele se perdeu. E eu também. Porque deixei. Naquela noite eu não jantei. Me tranquei no quarto, mas não dormi. Fiquei pensando. Em tudo. E principalmente numa frase que eu disse para mim mesmo em voz baixa. Vicente, tá na hora de agir. Porque eu não era vagabundo. Nunca fui. E mais do que isso, ele não podia continuar achando que a vida lhe devia alguma coisa. Ele precisava entender o que era consequência. Não por vingança, mas por justiça. Eu passei a vida toda sendo justo com os outros.
E estava na hora de ser justo comigo também. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer. Me vesti como há muito tempo não me vestia. Coloquei a camisa social azul, aquela que só usava em reuniões. Passei um café forte. Olhei meu reflexo no espelho, ajeitei o cabelo e saí sem fazer barulho. Peguei o carro e fui direto para a empresa. Era uma sexta-feira, dia de fechamento de folha. E aquele dia seria de virada também. A secretária ficou surpresa quando me viu. O gerente-geral veio até mim. Seu Vicente, aconteceu alguma coisa? Eu disse. Aconteceu sim, mas só vou explicar depois da reunião. Na sala todos os gerentes estavam, inclusive meu filho. Ele não me viu entrar de cara. Estava de costas, mexendo no celular. Quando ouviu minha voz, firme, segura, limpa, ele virou. Ficou pálido. Gaguejou. Pai, o que você está fazendo aqui? E eu respondi com calma. Primeiro, sou o senhor Vicente aqui dentro. Segundo, vim acertar umas coisas que ficaram pendentes. A sala ficou em silêncio. Todos olharam para ele. E ele olhou para mim como se visse pela primeira vez. Como se o homem que ele desdenhava dentro de casa fosse agora alguém que ele não conseguia mais ignorar. Mas isso foi só o começo. Porque naquela manhã, algo ainda mais profundo aconteceu. Algo que iria mudar não só a minha vida, mas a dele também. Eu não gosto de humilhar ninguém. Nunca gostei. Mas naquele dia, confesso, me senti obrigado a mostrar quem eu era. Não por orgulho, mas porque se tem uma coisa que a vida me ensinou, é que a injustiça precisa de resposta. Não com grito, não com raiva, mas com presença, com atitude. E naquele escritório, na frente de todo mundo, eu resolvi me levantar, pela primeira vez em anos, por mim mesmo. A sala de reunião ficou em silêncio. Um silêncio tão denso que dava para ouvir o relógio da parede. Meu filho estava sentado no canto direito, com a camisa amarrotada, os olhos arregalados e a boca entreaberta como se não conseguisse acreditar no que estava vendo. O velho inútil, que ele chamava de peso morto em casa, era justamente o dono da empresa onde ele trabalhava havia quase 5 anos. A empresa que sustentava sua família, seu carro, suas férias, e ele nem fazia ideia. Não porque eu escondi de propósito, mas porque ele nunca quis saber da minha história. Nunca me perguntou nada com real interesse. E aos poucos, eu fui deixando ele acreditar que eu era só isso mesmo. Um velho aposentado, sentado no sofá. Só que agora, era tarde. Eu pedi que todos se sentassem. Olhei para o gerente financeiro, a quem eu já havia avisado discretamente 2 dias antes. Pedi para ele trazer os contratos, os registros, os extratos de participação societária. Quando os papéis foram postos na mesa, eu estendi minha mão por cima deles e disse: durante 38 anos, essa empresa cresceu com meu suor. Cada tijolo, cada máquina, cada funcionário que passou por aqui, eu conheci pelo nome. Nunca precisei aparecer, porque sempre confiei nos meus sócios. Mas tem hora que a gente precisa voltar. Principalmente quando percebe que aquilo que construiu está sendo usado por quem não sabe o valor que tem. Meu filho tentava disfarçar. Coçava o rosto, olhava para o chão, mas sua perna tremia. A testa suava. Ele sabia que tinha passado do limite em casa, mas não fazia ideia da proporção do que viria. Eu me virei para ele com calma. Não levantei a voz, não o apontei. Só disse: hoje de manhã, quando você foi trabalhar, eu ainda era para você só um velho peso morto. Agora que você sabe quem eu sou, vai continuar achando isso? Ele tentou reagir. Pai, eu não sabia. Por que você nunca contou nada? E aí foi a primeira vez em muito tempo que minha voz endureceu. Por que você nunca perguntou? E continuei. Você nunca quis saber como eu levava comida para dentro de casa, como eu pagava suas escolas, como eu sustentava tua arrogância. Você nunca quis ouvir o que eu tinha a dizer. Para você, eu era um móvel velho que ocupava espaço. E você me disse isso, com todas as letras. E agora, que descobre que eu sou o dono da sua empresa, quer começar uma conversa? Pois agora vai ouvir. Não como filho, mas como funcionário. Todos estavam em silêncio. O gerente-geral olhava perplexo.
Alguns desviavam o olhar. Outros estavam visivelmente desconfortáveis. Mas ninguém ousou interromper. E eu continuei. A partir de hoje, estou assumindo a gestão administrativa por tempo indeterminado. E a primeira medida será uma reavaliação completa dos cargos de chefia. Todos os funcionários em posição de liderança passarão por um processo de revisão ética e técnica. Inclusive você. Ele engoliu seco. Tentou argumentar. Pai, eu sei o que fiz. Eu errei. Mas me dá uma chance de consertar. E foi nesse momento que eu me levantei da cadeira, olhei nos olhos dele e disse: não é você que decide isso agora. Porque o homem que você humilhou sou eu. E agora você vai aprender, com respeito, o que é ser homem de verdade. Voltei para casa naquele dia com o coração pesado e ao mesmo tempo aliviado. Pela primeira vez, eu não abaixei a cabeça. Pela primeira vez, eu deixei de ser o pai que perdoa tudo em silêncio. Pela primeira vez, eu tive coragem de encarar meu próprio filho não como vítima, mas como adulto. Um adulto que precisava mais do que um tapa na cara, de um espelho. E naquele dia, ele se viu. E não gostou do que viu. Mas engana-se quem pensa que a história terminou ali. Nos dias que se seguiram, meu filho começou a tentar se redimir. Trazia café na minha sala, mandava mensagem tentando conversar, me chamava de pai, com voz mansa. Mas eu sabia, não era arrependimento, era medo. Era o susto de descobrir que aquele velho silencioso ainda tinha voz, ainda tinha poder. E, acima de tudo, ainda tinha dignidade. E eu não ia desperdiçar aquilo de novo. Uma semana depois, pedi ao jurídico que iniciasse o processo de afastamento dele do cargo de confiança. Não por vingança, mas porque ele não tinha mais condições morais de liderar equipe nenhuma ali dentro. E no dia em que a intimação interna chegou à mesa dele, ele entrou na minha sala com os olhos vermelhos, jogou o crachá sobre a mesa e disse: "Você ganhou." E eu respondi: "Não, meu filho, eu não ganhei. Quem perdeu foi você." Ele saiu sem dizer mais nada. E eu fiquei ali, olhando pela janela da sala de diretoria, pensando em tudo que construí e tudo que perdi ao longo da vida. E também no que eu ainda podia reconstruir, mesmo sozinho. Mas naquela noite, algo aconteceu. Algo que não veio dele, nem dos outros. Veio de onde eu menos esperava. E que mudaria meu coração de uma forma que nem eu imaginava. Naquela noite eu deitei cedo, mas o sono não veio. Fechei os olhos e só conseguia pensar em tudo o que falei. E em tudo o que calei por uma vida inteira. A casa estava em silêncio. Nem os grilos cantavam. E ali, no escuro do meu quarto, eu comecei a conversar com alguém que há muitos anos eu não tinha coragem de chamar. A Rosa, a mãe dele, a mulher da minha vida, que já se foi faz mais de 20 anos. Se você tivesse aqui, Rosa, talvez ele tivesse sido outro homem. Ou talvez ele ainda estivesse perdido, mas pelo menos eu teria com quem dividir essa dor. A voz dela não veio. Claro que não. Mas eu senti de novo aquela ausência imensa que ela deixou. E junto dela, veio a lembrança de um dia específico. Um dia que até hoje me corta por dentro. Ele tinha 12 anos. Tinha acabado de repetir de ano na escola. Rosa chorou. Disse que era culpa nossa, que a gente dava tudo, que não exigia o suficiente. Eu me calei. No dia seguinte levei ele comigo para a fundição. Era sábado. Estava um calor infernal, e o barulho das máquinas fazia o chão tremer. Mostrei para ele a prensa, o torno, as fornalhas. Expliquei como o bronze derretia e tomava forma dentro do molde. E então olhei nos olhos dele e disse: "Filho, o mundo não vai te dar moleza. E eu não vou estar aqui para sempre. Mas enquanto eu estiver, vou fazer de tudo para você não passar pelo que eu passei. Só te peço uma coisa. Aproveita essa chance. Estuda. Escuta tua mãe. Aprende com quem já andou nesse chão descalço." E sabe o que ele fez? Revirou os olhos. Disse: "Mas eu não quero trabalhar com metal. Isso é coisa de velho sujo." Naquela hora, eu senti um soco no estômago. Não por ele não querer seguir meus passos, mas pela forma como falou, pela falta de gratidão. Mas o tempo passou, e eu segui tentando. Com o tempo,
Ele foi se afastando. Cresceu, ficou arrogante, debochado. Eu dizia uma coisa, ele fazia o oposto. Queria status, queria aplauso, queria tudo fácil. Eu banquei. Paguei faculdade particular, comprei carro, dei mesada até depois dos 25. Aguentei calado os insultos, os olhares de desprezo, os sumiços nos almoços de domingo. E tudo isso porque, no fundo, eu achava que era culpa minha, que eu tinha trabalhado demais e amado de menos, que talvez ele fosse frio porque eu fui duro demais. Mas ali, naquela cama escura, eu percebi uma coisa. Eu fiz o melhor que pude com o coração que eu tinha. E não era justo continuar me punindo por alguém que escolheu não enxergar. No dia seguinte, resolvi sair cedo. Precisava de ar. Andei até a pracinha do bairro, sentei no banco de madeira sob a sombra de um ipê amarelo, o mesmo banco onde eu e Rosa levávamos ele quando era pequeno para ver os pombos e os cachorros correndo atrás das crianças. E foi ali que vi algo que mexeu comigo. Um senhor bem mais velho que eu, talvez com uns 90, andava com dificuldade, mas com o neto ao lado. O menino de uns 8, 9 anos segurava a mão dele com força, sorrindo, puxando ele para ver a fonte. "Vem, vô, olha que bonito!" O senhor ria devagar, enquanto tentava acompanhar. Aquela cena me quebrou. Senti uma coisa subir pela garganta, e foi nesse momento que entendi. O que eu mais sentia falta não era do respeito, era do carinho, do amor que eu nunca recebi dele, e que já não sei mais se um dia vou receber. Voltei para casa e me tranquei no quarto. Abri a gaveta da escrivaninha antiga e tirei de lá uma carta que escrevi anos atrás, quando Rosa morreu. Nela, eu dizia que faria de tudo para honrar a memória dela criando nosso filho com dignidade, que não deixaria ele cair, que não deixaria o coração dele endurecer. Mas ali, com a carta nas mãos, eu percebi que tinha falhado. Ele endureceu. E eu também. E por isso, talvez fosse hora de parar de tentar salvar um homem que não quer ser salvo. De parar de entregar meu coração a alguém que só sabe pisar nele. Mas foi nessa mesma noite que algo inesperado aconteceu. Uma ligação. Número desconhecido. Atendi com voz baixa. Era o antigo sócio da empresa. Alguém que eu não via há mais de 5 anos. E ele me disse algo que mudaria tudo. "Vicente, ouvi o que aconteceu com teu filho. Sei que você voltou. E queria te pedir uma coisa. Você pode me encontrar amanhã? Tem algo sobre a Rosa e também sobre seu neto que você precisa saber." Meu coração congelou. "Sobre meu neto?" perguntei. Ele respondeu, "Sim, e não vai ser fácil de ouvir." Eu desliguei e fiquei olhando para o teto, com a carta da Rosa ainda nas mãos. Sentia que aquilo não era coincidência, e que o que eu ouviria no dia seguinte poderia virar de vez essa história. Só não sabia ainda se seria para me ferir mais, ou para me abrir uma nova porta. Fiquei aquela noite inteira sem dormir. Não de ansiedade, mas de uma inquietação que só quem já carregou muito silêncio no peito entende. A frase do telefonema ecoava na minha cabeça. "Tem algo sobre o seu neto que você precisa saber." Eu não conseguia imaginar o que podia ser. Eu conhecia pouco o menino. O via de longe, correndo pela casa com o tablet nas mãos. Às vezes me lançava um sorriso rápido, às vezes nem isso. A nora, então, fazia questão de cortar qualquer aproximação. Dizia que eu atrapalhava a rotina dele, que ele ficava agitado com o velho em casa. E eu fui aceitando, fui sumindo, me conformando em ser só o vulto que atravessava o corredor enquanto ele via desenho. Mas naquele dia, algo dentro de mim dizia que essa história não estava completa, que havia mais, muito mais, e que talvez o buraco que eu sentia no peito não fosse só de mágoa, mas de algo que me foi negado sem que eu soubesse. Fui ao encontro do antigo sócio às 9 da manhã. Marcamos num café simples no centro da cidade. Ele chegou com a mesma calma de sempre. Um senhor elegante, de barba branca bem feita e olhar preocupado. Quando me viu, apertou minha mão com força e me disse, "Vicente, era pra gente ter conversado há anos, mas eu fui covarde. Aquilo já me desmontou." "Covarde com o quê?" perguntei. Ele respirou fundo, olhou ao redor e soltou. "Com a sua família."
Ele me contou que antes de Rosa morrer, ela havia confidenciado algo a ele. Algo que ela pretendia me contar, mas nunca teve tempo. Ela desconfiava que nosso filho havia manipulado documentos para ter acesso a uma reserva financeira nossa, um fundo que a gente tinha deixado para os estudos dos netos. Ela queria investigar mais antes de falar comigo, para não causar briga. Mas morreu antes de conseguir confirmar. O sócio, por lealdade a ela, ficou em silêncio. Até agora. Mas nos últimos meses, ele começou a ver movimentações estranhas na empresa e descobriu que o fundo realmente havia sido sacado, anos atrás, com a assinatura falsificada da Rosa. Quem tinha feito isso? Nosso filho. Me faltou o ar. Por um momento, senti o sangue sumir do rosto. Você tem certeza disso? Perguntei. Ele balançou a cabeça com pesar. Tenho. E mais, o dinheiro não foi usado para os estudos do menino. Foi torrado em viagens, em festa, em carro novo. O menino estuda numa escola que não tem metade do que você sonhou para ele. E então ele me mostrou um envelope. Nele havia cópias dos documentos, extratos, e uma carta, escrita à mão, pela Rosa, que ela nunca chegou a me entregar. Abri com as mãos tremendo. A letra dela, firme, com jeitinho de professora que ela sempre foi. A carta começava assim: Vicente, se você está lendo isso, é porque eu não consegui te contar em vida. Mas saiba que tudo o que fiz foi tentando proteger nossa família. E ali ela contava tudo. As suspeitas, a dor de ver o filho se afastando dos nossos valores, o medo de que ele se perdesse, e o desejo dela de que, se algo acontecesse, eu não me calasse. Que eu protegesse nosso neto, que não deixasse a memória dela ser enterrada junto com as mentiras. Saí daquele café em silêncio. Voltei para casa andando, como se tivesse envelhecido 20 anos em 2 horas. Entrei no quarto, fechei a porta e chorei. Chorei com o rosto enfiado no travesseiro, como um homem que perdeu de novo a esposa, o filho. E agora, talvez, o próprio nome. Porque o que fazer com tudo aquilo? Denunciar o próprio filho? Expô-lo na justiça? Ou guardar, de novo, no peito, mais uma mágoa que o tempo jamais apagaria? Mas ali, naquele quarto, deitado com a carta da Rosa nas mãos, eu entendi. Ela não pediu vingança. Ela pediu justiça. E justiça, às vezes, exige coragem. Exige romper com o silêncio. Exige que a gente não proteja o erro, mesmo que venha de quem a gente ama. Então eu me levantei, tirei o paletó do armário e liguei para o meu advogado. E disse apenas: quero abrir um processo, vai doer, mas precisa ser feito. Do outro lado da linha, o advogado, que era velho amigo da família, ficou em silêncio por um instante e depois respondeu: então vamos fazer isso direito. Você tem provas e você tem motivo. Chegou a hora, Vicente. E desligou. Naquela noite, fiz algo que não fazia há muito tempo. Fui até o quarto do meu neto. Bati devagar. A porta estava entreaberta. Ele estava deitado, vendo vídeo com fone de ouvido. Quando me viu, tirou o fone devagar e disse: oi, vô. Aquela voz me atravessou. Eu sorri, sentei na beirada da cama e perguntei: você sabia que esse quarto aqui já foi do seu pai? Ele arregalou os olhos. Sério. E então, pela primeira vez em muito tempo, comecei a contar. Sobre o pai dele pequeno. Sobre a Rosa. Sobre o banco de madeira no ipê amarelo. E ele escutou, sem tirar os olhos de mim. Eu saí dali com o coração mais calmo. Porque talvez, só talvez, ali ainda houvesse uma chance de resgatar alguma coisa. Não o passado, mas o futuro. E no dia seguinte, meu filho receberia uma intimação. E nela, o nome do remetente era o meu. 3 dias depois, ele recebeu a intimação. Eu estava na cozinha tomando um café forte, quando ouvi a campainha. Era um oficial de justiça. A nora atendeu, mas o papel vinha em nome dele. Ela pegou o envelope com um sorriso forçado, disse: obrigada, e foi até o quarto chamá-lo em voz alta. Eu continuei tomando meu café, de cabeça baixa, em silêncio. Mas por dentro, eu tremia, não de medo, nem de culpa. Era outra coisa. Era o corpo inteiro reconhecendo que aquele momento era um ponto sem volta.
Não demorou muito e eu ouvi o baque da porta do quarto batendo forte. Em seguida, passos pesados pelo corredor. Ele passou por mim como se eu não estivesse ali. Subiu as escadas. 10 minutos depois, desceu de novo. E dessa vez parou. Ficou me olhando por um tempo. Não disse nada, só olhou. O rosto estava vermelho. As mãos fechadas. Os olhos cheios de ódio. Mas eu continuei sentado. Dei mais um gole no café e, quando terminei, falei com calma. Você não me deixou escolha. Se você tivesse me respeitado, como pai, como homem, essa conversa seria outra. E ele explodiu. Você quer me destruir, é isso? Agora vai se fazer de santo, de vítima? Sempre foi assim. Se faz de bom, mas gosta é de mandar, de controlar, de aparecer. A cada palavra, ele se exaltava mais. Por que não me disse que era o dono da empresa, hein? Por que ficou calado esse tempo todo? Queria me humilhar, né? Queria me pegar de surpresa. Levantei devagar. Olhei nos olhos dele e respondi. Eu fiquei calado porque queria te dar espaço para crescer. Mas você usou esse espaço para me pisar. E agora, meu filho, não é mais sobre mim. É sobre o que você fez com o nome da tua mãe, com o dinheiro que ela deixou, com o nosso neto. Ele empalideceu. A menção à mãe dele ainda era um ponto sensível, apesar de tudo. Mas mesmo assim, não recuou. Você é um velho rancoroso. Vai morrer sozinho. E virou as costas. Fiquei olhando ele subir as escadas como quem assiste um estranho ir embora. Porque naquele momento eu sabia. Meu filho não era mais aquele menino que corria pela fundição com um capacete de brinquedo. Era um homem. Mas um homem que escolheu se afastar de tudo que tinha valor. E não era mais meu papel salvá-lo. Na tarde daquele mesmo dia, sentei no quintal. Fiquei vendo o sol bater nos galhos das árvores. E de repente, vi o menino, meu neto, vindo com o uniforme da escola, segurando um desenho nas mãos. Vô, fiz um negócio para você. Me entregou o papel com um sorriso tímido. Era um desenho torto, com lápis de cor, de 2 bonequinhos de mãos dadas. Um era alto e grisalho com uma bengala. O outro, pequeno e com um boné azul. Em cima, escrito, Eu e meu vô. Aquilo partiu meu coração de um jeito que não sei explicar. Guardei o desenho no bolso da camisa e disse, Quer um chocolate quente? Ele assentiu. Entramos juntos. E naquele momento, eu soube. Não importa o que eu tinha perdido. Ainda havia algo ali, que podia ser salvo. Mas a noite não terminou tranquila. Depois que o menino dormiu, a nora desceu as escadas com um tom de voz baixo, mas frio. O que você está fazendo, seu Vicente? Vai mesmo seguir com isso? Olhei para ela com firmeza. Vou. E devia agradecer por não incluir teu nome no processo. Ela tentou rir, mas saiu seco. Você acha que está ajudando esse menino? Vai destruir a própria família. E eu respondi. Essa família já foi destruída há muito tempo. Só você e ele que não perceberam. Ela subiu de volta, batendo os pés como quem se recusa a aceitar a realidade. E eu fiquei ali, na cozinha escura, com uma xícara de chá fumegante nas mãos e o coração em brasa. Na manhã seguinte, meu advogado me ligou com uma notícia. O processo havia sido aceito com base nas provas entregues, e o juiz havia determinado o bloqueio de bens temporário. Uma medida cautelar, mas que deixava claro que a justiça estava começando a andar. Não era vingança. Era o mínimo, e eu não iria recuar. Mas o que eu não esperava era o que viria depois. Um envelope anônimo deixado na caixa de correio, sem remetente. Papel amarelado, letra masculina. Começava assim. Seu Vicente, o senhor não me conhece, mas eu fui estagiário da fundição em 2002. Preciso lhe contar o que ouvi naquela época sobre seu filho, porque talvez o senhor ainda não saiba de tudo. Fechei a porta, me sentei no sofá e comecei a ler. E cada linha era como uma lâmina abrindo feridas antigas, feridas que eu nem sabia que existiam. A primeira frase da carta já me arrepiou inteiro. Eu vi o que ninguém viu e guardei por medo. Mas agora, vendo tudo o que estão fazendo com o senhor, não posso mais me calar. A letra era trêmula, firme apenas nas palavras de dor. O rapaz
que assinava apenas com as iniciais MG, dizia ter sido estagiário na fundição no começo dos anos 2000. Na época, meu filho ainda era jovem, recém-contratado como assistente administrativo, e tentava a todo custo se impor como filho do dono, mesmo sem saber que todos ali me conheciam por dentro e por fora. O estagiário relatava que certa vez, num final de expediente, viu meu filho abrir um armário da administração com cópias de contratos, cheques antigos e fichas dos funcionários mais antigos. Não era a primeira vez, segundo ele. Mas o que o deixou apavorado foi ver que meu filho tirou fotos de tudo com um celular emprestado e depois rasgou alguns papéis antes de sair, como se quisesse apagar rastros. A carta continuava com uma memória que me encheu os olhos de lágrimas. O estagiário contou que, certo dia, me viu chegando no galpão por trás, segurando uma marmita velha e um pedaço de bolo enrolado num guardanapo. O senhor levava sempre esse bolo para os funcionários que ficavam até mais tarde. Eu achava aquilo bonito, diferente, coisa de gente simples com coração. Mas naquela mesma noite, ele viu meu filho debochando nas costas, chamando aquilo de pão durice e dizendo que, velho que não solta dinheiro em vida, não tem o que reclamar depois que morre. Eu li aquilo em silêncio, mas minha mão tremia. Aquilo não era só ingratidão. Era crueldade. Era um desrespeito com a minha história, com minha dignidade, com tudo que construí sem nunca pisar em ninguém. A carta terminava com um pedido de desculpas por ter demorado tanto. Não tenho coragem de mostrar meu rosto, mas queria que o senhor soubesse que tem gente que viu, que lembra, e que torce para que o senhor, mesmo sozinho, receba um pouco da justiça que sempre ofereceu aos outros. Dobrei o papel com cuidado, como se fosse uma relíquia. Guardei na mesma gaveta onde estava o desenho do meu neto. E fiquei ali sentado por horas, sem mexer um músculo, pensando, pesando. E tentando entender onde foi que eu perdi esse menino. Porque ele não nasceu assim. Eu vi quando ele chorou ao perder a primeira bicicleta. Vi quando se encolheu no velório da mãe, feito um menino de novo, abraçado ao meu peito. Eu dei amor, dei limite. Dei o que eu tinha. Mas tem coisa que a gente não consegue controlar. E talvez tenha chegado a hora de aceitar isso também. No dia seguinte, levei a carta até o advogado. Ele leu com atenção, em silêncio, e depois disse: "Vamos anexar isso ao processo, mas com cuidado. Precisamos tratar como indício, não prova direta. Mas reforça o padrão. E pode abrir uma nova linha de investigação, caso a promotoria queira aprofundar." Assenti com a cabeça. Já não era mais sobre ganho ou perda. Era sobre a verdade. E eu estava disposto a ir até o fim. Na volta para casa, parei no meio do caminho. Passei em frente à antiga escola onde meu filho estudou na infância. O portão ainda era o mesmo. As grades pintadas de azul claro, meio gastas pelo tempo. Lembrei de quando eu vinha buscá-lo com a caminhonete velha. Ele saía correndo com a mochila nas costas, e o sorriso largo. Um dia, ele me disse: "Pai, quando eu crescer, quero ser igual ao Senhor. Quero ter minha própria empresa, dar emprego para os outros e voltar para casa sujo de graxa, mas feliz." Eu sorri naquele dia. E chorei agora, só de lembrar. Talvez a vida tenha feito curvas demais. Talvez o sucesso tenha chegado cedo demais para quem não tinha estrutura. Ou talvez, e essa é a hipótese mais dura, ele nunca foi aquele menino que eu sonhei. Talvez aquele brilho tenha sido reflexo meu, e não dele. E hoje, vendo tudo o que ele fez, tudo o que escondia, eu percebia o quanto eu insisti em enxergar o que queria, e não o que estava ali. Isso doía mais do que qualquer traição. À noite, recebi uma ligação do gerente atual da empresa. Me contou que meu filho não apareceu mais no trabalho desde a intimação. Disse que havia rumores de que ele estava tentando vender um carro às pressas e que algumas economias tinham sido transferidas para a conta da esposa. Não respondi. Apenas pedi que ele mantivesse tudo documentado. E desliguei. E por mais estranho que pareça, eu não senti raiva. Senti pena. Porque meu filho estava escorregando numa ladeira que ele mesmo cavou. E não havia ninguém mais que pudesse segurá-lo. Mais tarde, antes de dormir, entrei no quarto do neto. Estava escuro, mas ele ainda acordado. Sentei na ponta da cama e perguntei:
Se eu te contar uma história, você escuta? Ele assentiu com os olhos. Então comecei. Falei de um homem que construiu tudo com as próprias mãos, que teve um filho, que sonhou alto, que amou com todas as forças, mas que foi traído, humilhado, esquecido, e que mesmo assim continuou de pé. E sabe o que ele me disse? Esse homem é o Senhor, né? Eu sorri, coloquei a mão na cabeça dele e respondi: esse homem pode ser eu, mas também pode ser você, um dia, se escolher andar com o coração limpo. Não repete os erros do seu pai. Anda com verdade, respeita os velhos e nunca tenha vergonha de quem você é. Ele me abraçou, forte, como se me dissesse com aquele gesto que ainda havia uma chance. E eu dormi em paz naquela noite, pela primeira vez em muitos anos. Mas no dia seguinte, minha advogada me ligaria com algo inesperado, algo que envolvia o nome da minha nora, e que me faria perceber que o buraco era mais fundo do que eu imaginava. A ligação da minha advogada chegou logo depois do almoço. A voz dela estava diferente, mais tensa do que o normal. Seu Vicente, a gente encontrou algo nos extratos que o senhor entregou. Algo que envolve a sua nora. Meu coração disparou. Fiquei em silêncio do outro lado da linha. Ela continuou. Naquela conta que estava em nome da Rosa, onde estavam os fundos para o futuro dos netos, foram feitas 5 transferências grandes, cada uma com pouco mais de 25 mil, para uma outra conta vinculada a um CNPJ de microempresa. Fomos verificar. A empresa está no nome da sua nora. Aquilo me acertou em cheio. Eu já esperava que o filho tivesse agido por conta própria. Já tinha digerido, mesmo a contragosto, que o homem que eu criei tinha se tornado alguém em quem eu não podia confiar. Mas saber que ela, aquela mulher de fala mansa, olhar gelado e sorriso automático, aquela que sempre me olhava como se eu fosse um móvel fora do lugar, estava envolvida também, foi como descobrir que a casa inteira estava podre por dentro. E pior, ela fingia inocência todo dia, passando por mim no corredor com aquele ar de superioridade, como se eu fosse um estorvo por ainda existir. A advogada me disse que havia aberto uma nova linha no processo, agora incluindo movimentação fraudulenta em nome de terceiro, que poderia haver responsabilização penal sim, mas que ainda precisava de provas mais concretas de que ela tinha ciência da origem do dinheiro. Por enquanto, ela pode alegar que não sabia, que foi o marido quem colocou no nome dela, mas se conseguirmos qualquer indício de que ela participou, é cúmplice. Desliguei o telefone com a cabeça quente. Caminhei pela casa como um fantasma. Passei pela sala. Vi o sofá onde ela se sentava com o menino no colo e fingia que não via quando ele me chamava. Lembrei das vezes que ela disse, em tom baixo mas cortante, que o vô precisava de menos espaço na casa. Da última vez em que me acusou de interferir na educação moderna do filho dela, só porque eu disse que criança devia pedir bênção, respeitar os mais velhos e sentar-se à mesa sem celular. E então caiu a ficha. Ela não só me excluiu do convívio, ela ajudou a apagar o que a Rosa deixou. Apagou a memória, a intenção, o futuro, e fez isso com frieza. À noite, ela chegou em casa e me encontrou sentado na varanda. O menino já tinha subido. Ela veio com a mesma postura de sempre, a bolsa no ombro, o celular na mão, e perguntou sem olhar para mim: "Tudo certo por aqui?" Eu não respondi de imediato. Esperei ela passar pela porta. E então disse: "Você movimentou dinheiro que não era seu. Sabia disso?" Ela parou, devagar, virou-se e me encarou. "Do que o senhor está falando?" Eu me levantei. Fui até ela calmamente. "Da conta da Rosa. Do dinheiro que era para o futuro do teu filho, que você usou na sua empresa de roupas. Aquela que não vende nem 5 peças por mês, mas recebeu mais de 100 mil sem justificativa." Ela empalideceu. Tentou se recompor. "Eu não sabia de nada. Foi o Daniel quem cuidou disso. Ele só pediu meu CPF e... Eu achei que era um empréstimo." Eu encostei na porta e a encarei de perto. "Se você acha que eu sou velho o suficiente para esquecer, mas burro o bastante para não entender o que vocês fizeram, então me respeite. Porque agora não é mais questão de família. É de justiça.
Ela ficou ali parada, sem reação. Subiu as escadas e bateu à porta do quarto. Minutos depois, ouvi os dois discutindo em voz alta. Ele gritava, ela chorava, e eu desci para o quintal. Acendi uma luz fraca e fiquei ali, sentado, olhando para o escuro, pensando em como a traição, quando vem da própria casa, tem um gosto mais amargo que qualquer veneno. A gente vai tolerando aos poucos, vai engolindo seco, até que um dia não desce mais. E comigo foi assim. Eu tolerei demais. Fui bom demais. Deixei que a gentileza virasse conveniência. Mas agora era tarde para ser omisso. Eu ia até o fim, mesmo que isso me custasse a paz que eu nunca tive de verdade nessa casa. 2 dias depois, a advogada me ligou de novo. Temos uma testemunha que pode confirmar que a sua nora sabia da origem do dinheiro. Era uma antiga funcionária da loja, demitida no ano anterior. Em uma das reuniões, segundo ela, a nora teria dito em voz alta: "Graças a Deus o Daniel conseguiu aquele dinheiro da conta da velha. Agora a loja respira." Era o que faltava. O elo que ligava a cumplicidade à ação. E naquele momento, a investigação se tornou oficial. Eles não sabiam ainda, mas estavam sendo vigiados. Seus gastos seriam cruzados, seus passos analisados. E quando a verdade viesse à tona, e ela viria, não haveria mais desculpa. Só consequência. Mas o que mais me doía era o neto. A criança que ainda olhava para mim com olhos limpos, que não fazia ideia da sujeira que o cercava, e que agora, inevitavelmente, veria os pais enfrentarem uma acusação criminal. Eu não queria isso para ele, mas também não podia mais protegê-los. Porque proteger criminoso é trair o inocente. E nesse caso, o inocente era ele. Naquela noite escrevi uma carta. Deixei em cima da cômoda do quarto deles. Não xinguei, não acusei, não me exaltei. Só disse o que precisava ser dito. Vocês me enganaram por tempo demais. E eu deixei. Por medo, por esperança, por covardia. Mas agora, chegou a hora de cada um colher o que plantou. Não espero mais respeito, nem arrependimento. Só exijo distância. A partir de agora, vocês vão conviver com a justiça. Porque ela, diferente de mim, não perdoa nem esquece. Assinei. E fui dormir com a consciência limpa. Na manhã seguinte, os dois não estavam mais em casa. O carro tinha sumido. A cama estava desfeita. E na porta da geladeira, havia um bilhete colado com imã. Você venceu, velho, mas perdeu a única família que tinha. Eu ri. Um riso seco, curto, triste e verdadeiro. Porque eles estavam certos numa coisa. Eu perdi, mas não agora. Eu perdi quando deixei o respeito morrer dentro de casa. Só que agora era o momento de me reencontrar, de reconstruir. Nem que fosse do zero, nem que fosse sozinho. Porque tem dignidade que, quando volta, a gente não larga mais. E naquela mesma tarde, recebi um envelope da promotoria. O caso seria levado a julgamento. E eu teria que depor, pela primeira vez de frente para eles, para contar tudo, de viva voz. E eu estava pronto. O dia da audiência chegou com o céu fechado. Não chovia, mas o ar estava pesado, como se o próprio tempo carregasse o que eu sentia por dentro. Vesti a mesma roupa que usei no velório da Rosa, camisa branca bem passada, calça social cinza e aquele sapato marrom que eu só tirava do armário quando o momento pedia firmeza. Peguei um táxi bem cedo e fui em silêncio, olhando pela janela como quem revê a vida inteira passando. As ruas estavam cheias, gente indo e vindo, com pressa, com fone no ouvido, com olhar vazio. E eu ali, com o coração apertado, prestes a fazer o que nunca pensei que teria coragem de fazer, depor contra meu próprio filho. A sala de audiência era fria, luz branca, bancos duros, cheiro de papel velho e café amargo. Quando entrei, vi minha nora sentada ao fundo, de cabeça baixa. Ele estava ao lado dela com a mesma expressão de sempre. Orgulho misturado com raiva. Me olhou de relance. Depois desviou o olhar. Eu não esperava nada diferente. Mas confesso que, por um segundo, aquele olhar me atravessou. Porque no fundo, mesmo depois de tudo,
Ainda havia um homem aqui dentro que teria dado tudo para ouvir um pai, me perdoa. Mas aquele homem ficou para trás. O juiz entrou, o promotor se levantou e o processo foi aberto. Chamaram testemunhas, apresentaram documentos, cruzaram dados, e então chegou a minha vez. Fui chamado ao centro da sala. Jurei dizer a verdade. Sentei diante do microfone e esperei a primeira pergunta. Seu nome completo, por favor, disse com voz firme. Vicente Antônio Leal. A caneta do escrivão riscou o papel. O senhor é pai de Daniel Leal, réu nesta ação? Engoli seco. Sou. E está ciente de que está prestando depoimento contra ele? Sim, e estou aqui porque preciso. O promotor assentiu. E então me pediu. Por favor, nos conte, com suas palavras, como descobriu o desvio. Eu respirei fundo, olhei para o juiz e comecei. Não pulei etapas. Contei desde a fundação da empresa, da confiança que sempre tive nos meus sócios, da reserva criada com a Rosa para o futuro do neto. Falei da perda dela, da minha retirada gradual da vida empresarial, da entrada do meu filho na empresa, da convivência difícil em casa, das palavras de humilhação, da explosão dele naquele dia, da reviravolta na reunião, da intimação, das descobertas, da carta do estagiário, da conta no nome da nora. Cada frase era uma faca na memória. Mas eu continuei, porque naquele momento eu não era só pai. Eu era testemunha de uma verdade que precisava ser dita. E eu falei, por mim, pela Rosa, pelo neto, por todos os pais que, em silêncio, engolem o orgulho e aceitam ser desrespeitados por medo de perder os filhos. Eu perdi do mesmo jeito, mas não me perdi junto. E isso ninguém ia tirar de mim. Quando terminei, o juiz fez sinal para o advogado de defesa. Ele era jovem, arrogante, com terno justo demais e olhar cínico. Tentou me desestabilizar. Seu Vicente, o senhor tem 78 anos, certo? Correto. Tem algum histórico de esquecimento? Está em tratamento médico? Olhei direto nos olhos dele. Minha memória pode falhar para o nome de remédio, mas nunca para o nome de quem me traiu. A sala ficou em silêncio. O juiz fez uma pausa. E ele recuou. Ao sair da mesa, cruzei os olhos com os do meu filho. E o que vi ali não foi dor, nem arrependimento. Foi raiva. Ele me odiava por tê-lo exposto. Por tê-lo confrontado. Mas não havia mais volta. E nem devia haver. Na saída do fórum, um senhor se aproximou de mim. Usava um boné surrado, camisa desbotada, com cheiro de poeira e dignidade. Seu Vicente? Sou. Ele me estendeu a mão. Eu fui funcionário da sua fundição nos anos 90. O senhor me deu emprego quando ninguém mais queria um homem de 50 anos. Eu nunca esqueci disso. Só vim aqui para dizer que hoje o senhor falou por muitos, inclusive por mim. Eu apertei a mão dele. Forte. Fiquei ali parado um tempo, vendo ele se afastar, com os passos lentos, mas firmes. Aquilo valeu mais que qualquer sentença. Voltei para casa com o corpo exausto. Sentei no sofá e fiquei olhando a parede da sala, onde ainda havia uma foto antiga minha com a Rosa e o filho, tirada num domingo de sol. Nós três, sorrindo num piquenique, quando ele ainda era pequeno. Aquela imagem parecia de outro mundo, de outra vida. Peguei a moldura com as duas mãos. Pensei em tirar a foto dali, rasgar, apagar, mas não. Eu apenas virei a moldura de costas e guardei numa gaveta. Porque há lembranças que, mesmo doídas, merecem ser guardadas, mas não mais expostas. No dia seguinte, o telefone tocou. Era o advogado. Disse que o processo agora corria em sigilo, mas que o Ministério Público havia acolhido todas as provas. Disse também que o juiz demonstrou sensibilidade ao depoimento e que a promotoria tinha interesse em oferecer denúncia formal com pedido de bloqueio definitivo dos bens do casal. Eu agradeci. E desliguei. Sem comemorar. Porque isso não era vitória. Era reparação. Dias depois, o neto me perguntou se o pai voltaria para casa. Eu não soube o que dizer. Me ajoelhei na frente dele, coloquei as mãos nos ombros e respondi. Filho, tem coisa que a gente faz e não dá para voltar atrás. Mas o que importa é você saber que não tem culpa de nada. Você é luz e vai crescer sendo homem de verdade. Ele me abraçou.
forte. E eu ali, naquele abraço pequeno, senti que o que eu estava fazendo era por ele. Naquela noite, escrevi outra carta, dessa vez para mim mesmo. Uma carta que começava com: Parabéns, Vicente. Você se ouviu. Você não ficou calado. Você teve coragem. E terminei com uma frase da Rosa, que sempre dizia quando eu duvidava da minha força: Você é mais forte do que pensa, só precisa lembrar quem é. Eu sorri, fechei os olhos e dormi em paz. Mas o processo ainda não tinha acabado, e o juiz estava prestes a convocar a audiência final. A convocação chegou numa manhã nublada, dessas que carregam no ar um aviso de que algo está prestes a mudar. Era o envelope do tribunal, selado com carimbo oficial e data marcada. Audiência final de instrução e julgamento. O juiz ouvira tudo, as testemunhas haviam falado, os documentos estavam anexados, o parecer do Ministério Público já estava protocolado. Agora, restava a palavra da justiça. Não havia mais o que dizer, nem o que esconder. Tudo o que foi construído em cima de mentira estava sobre a mesa. E eu estava pronto para olhar nos olhos de quem me feriu e ouvir finalmente alguém dizer em voz alta aquilo que eu engoli a vida inteira. O senhor tinha razão. No dia marcado, cheguei 1 hora antes. Sentei no banco de madeira fria do saguão e esperei em silêncio. Não quis conversar com ninguém. Apenas segurei firme a carta da Rosa no bolso esquerdo da camisa. Ela era minha armadura naquele momento. Quando a porta da sala de audiência se abriu, entrei com passos firmes. Vi os dois sentados. Ele de terno escuro, barba mal feita, olhos fundos e expressão tensa. Ela com um tailleur rosa claro, os olhos escondidos atrás de óculos escuros, como quem queria esconder a vergonha que jurava não ter. Nenhum dos dois me olhou de frente. E eu não forcei. Porque agora não era mais uma conversa de família. Era um acerto de contas com a verdade. O juiz entrou, leu o processo, expôs os fatos e, com voz grave e pausada, fez a leitura da sentença. Constatado o desvio de verbas originalmente destinadas a fundo educacional sob responsabilidade de Vicente Antônio Leal, com uso indevido por parte do filho e de sua esposa, ambos réus reconhecidos, julgo procedente o pedido de bloqueio permanente dos bens envolvidos, com abertura de ação penal em face dos dois por apropriação indevida e falsidade ideológica. Houve um leve burburinho na sala, mas o juiz não parou. Continuou lendo. Reconhece-se, portanto, o dolo, a má-fé e a premeditação das ações cometidas, e ressalta-se a gravidade do fato de terem sido praticadas contra ascendente direto, senhor idoso, em clara violação de princípios éticos, familiares e jurídicos. Quando ele disse senhor idoso, senti um aperto no peito, não de dor, mas de confirmação. Aquela frase era a voz da justiça me chamando pelo nome que meu filho recusou. Pai. Depois da leitura, o juiz me olhou. Olhou para mim com aquele olhar que poucos têm coragem de sustentar, o de quem reconhece a dor que não se vê no papel, e disse: Seu Vicente, o senhor pode se retirar. Sua presença agora não é mais necessária. Eu me levantei. Olhei para os dois. E sem dizer uma palavra, dei as costas e fui embora. Porque naquele instante, tudo o que eu precisava ouvir já tinha sido dito. Na saída, o mundo parecia outro. O céu continuava nublado, mas dentro de mim, o peso de décadas tinha caído. Peguei um táxi de volta, sentei no banco de trás e apenas respirei. Fiquei com a testa encostada no vidro, observando as ruas, as árvores, os semáforos, como se tudo fosse novo. Não chorei, não sorri, mas senti. Pela primeira vez em muito tempo, senti que era dono de mim, que não devia mais nada a ninguém, que cumpri a promessa que fiz à Rosa no último sussurro dela naquela cama de hospital. Não deixa nosso filho se perder sem fazer nada. Eu fiz o que podia, fiz o que devia. E agora, ele que seguisse o caminho que escolheu. Ao chegar em casa, fui direto para o quarto do neto. Ele estava desenhando na mesinha, com lápis de cor espalhados. Quando me viu, abriu um sorriso e correu até mim. Me abraçou pela cintura, apertado, e perguntou:
O senhor tá bem, vô? Abaixei devagar, fiquei na altura dos olhos dele e respondi: tô, filho, porque agora eu não carrego mais peso dos outros. Ele não entendeu, mas sorriu mesmo assim. E aquilo valeu mais que qualquer sentença. Nos dias que se seguiram, o silêncio reinou naquela casa. Minha nora saiu, levou o pouco que restava dela por aqui. Meu filho não apareceu. O processo seguiria, com audiências, recursos, o que fosse. Mas nada disso me interessava mais. O que eu precisava já tinha sido feito. E o que ficou agora era a reconstrução. Sem grito, sem revanche. Só o recomeço de um velho que já não se dobra, nem se esconde. E que aprendeu mesmo tarde que ser pai não significa aceitar tudo. Significa, acima de tudo, proteger a própria dignidade. Passei a andar mais com meu neto. Levei ele ao parque, ensinei a andar de bicicleta. Mostrei a ele a fundição por dentro, os moldes antigos, as máquinas que ainda carregavam cheiro de suor e história. Contei da Rosa, das marmitas, dos domingos de piquenique. E ele, em silêncio, absorvia tudo. Como quem começava a entender que o avô que dormia ali no quarto do fundo era muito mais do que os pais diziam. Era um homem inteiro, que caiu, que foi pisado, mas que se levantou, e que agora vivia de novo. Uma semana depois, sentei na varanda com o caderno de anotações da Rosa no colo. Era um velho diário que encontrei ao limpar o quarto. Nele, ela escrevia pequenos trechos, frases soltas, desejos. E uma delas me atingiu como flecha. Se um dia eu não estiver mais aqui, espero que o Vicente saiba que ele sempre teve razão em ser justo, mesmo quando tudo parecia estar contra ele. Eu fechei o caderno com as mãos firmes, levantei e fui até a escrivaninha. Peguei papel e caneta e comecei uma carta. Filho, hoje eu entendo que você não queria um pai. Você queria um espelho, alguém que dissesse amém, que confirmasse seus erros, que ficasse calado diante das suas escolhas. Mas eu não sou esse homem, e nunca serei, porque o que eu sou é aquilo que você nunca teve coragem de ser, alguém que assume as consequências. Você me perdeu, mas eu me encontrei, e a vida segue, mesmo sem você. Dobrei, guardei, e naquela mesma noite adormeci com a alma leve, porque justiça não é vingança, é paz. E eu, enfim, estava em paz. Hoje eu caminho mais devagar, é verdade. Meus joelhos já não aguentam as mesmas ladeiras de antigamente, e a memória às vezes me prega peças pequenas. Nomes que escapam, datas que se embaralham. Mas tem uma coisa que ficou mais